Seja muito bem-vindo ao Minuto News. Essa semana você deve ter visto que a Câmara passou o PL do crime organizado, né? Depois de 6 alterações do Derrite. O governo mandou a proposta, colocaram como relator o Derrite, que pediu licença, né, do governo de São Paulo para poder se meter nisso, e aí ele veio para fazer uma lambança. Todo esse processo ele foi muito rápido, né, foi muito afobado. E aí eu acho que isso levanta algumas suspeitas. Eu separei aqui esse trecho aqui de uma entrevista que o Randolph deu para o Estúdio I essa semana, e eu vou fazer alguns comentários ao longo desse vídeo. Antes disso, eu só queria te dizer que a partir de agora os vídeos vão ser mais ou menos nesse formato, onde terão intervenções minhas, né? Eu quero te pedir que continue apoiando o canal, continue assistindo os vídeos, dando like. Se você ainda não é assinante, que você assine e clique no sininho para te avisar toda vez que um vídeo novo subir. Porque fazer conteúdo com qualidade é muito trabalhoso, né? Demanda muito tempo, demanda muito esforço, pesquisa, enfim. E eu sei que é importante também canais que denunciem todos os absurdos que a direita tem feito no país. Então, se você concorda comigo que a gente precisa combater a direita com informação e dados, apoie o canal. Eu te agradeço muito. Estamos de volta e eu quero mostrar para vocês aqui no telão, a gente está falando para vocês desse projeto de lei antifacção que foi aprovado na Câmara, seguiu para o Senado, mas queria mostrar o que ficou nesse texto que foi aprovado pelos deputados, na quinta versão, né, muito alterado, só para a gente saber exatamente como é que ele foi, como é que ele seguiu para o Senado. Então, começando pela tipificação penal, como é que é hoje, né? Hoje essas facções são tratadas por uma lei específica, essa lei de 2013. Como é que fica? Agora, pelo texto que foi aprovado, surge o que eles estão chamando de um marco legal de combate ao crime para grupos ultraviolentos, milícias e paramilitares, tá? Então, essa é a primeira mudança sobre o tipo penal. Lembrando que vai para o Senado todo esse texto, tá? Pode ser alterado lá e volta para a Câmara, mas esse é o que foi aprovado ontem. Aí, passando aqui para as penas, como é que é hoje? O crime de organização criminosa tem uma pena de 3 a 8 anos. Pelo projeto, essas penas agora passam a oscilar entre 20 e 40 anos, podendo chegar a 66 anos para lideranças com agravantes. Vou pausar aqui só para apontar uma coisa. Vocês acham mesmo que aumentar a pena de um crime vai fazer com que esses criminosos parem de ser criminosos? Vocês acham que aumento de pena garante que alguém deixe de cometer um crime? Só para ficar reflexão aí. Até ontem o Hugo Malta falou bastante sobre isso, que essa é a resposta mais dura que o Congresso ia dar, principalmente em relação às penas. Então, sobre o aumento das penas é isso. Confisco de bens, como é que é hoje? Hoje, gente, pela regra, o que diz é que a perda definitiva exige uma condenação ou uma ação civil específica. Pelo projeto, o juiz pode determinar a perda de bens ainda no inquérito, tá? Então, ou seja, se abre uma brecha aí para, eventualmente, se ao final do inquérito a figura não for condenada, ele já terá perdido os bens dele no meio do caminho, né? Não, mas aí na lei está que você repõe. vai ser restituído com correção pela Selic. Com correção. Aí, esse outro ponto aqui, o último. Pô, o cara não leu, não. O cara foi pra... O cara não leu, velho. Pô, aí é foda, né? Aí como que a gente tem informação de qualidade assim, meu querido? Você tem que ler, velho. Como que é o destino desses bens? Como é que é hoje? Depende da legislação que é aplicada. Como é que ficou? Em investigações estaduais, os bens vão para o Fundo de Segurança do Estado e, quando houver a participação da Polícia Federal, vão para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, só para mostrar para vocês aqui alguns pontos que a gente considerou principais. Tem uma repartição do Fundo Nacional entre PF e estados. O critério acho que não está estabelecido ou não está claro. Mas isso eu acho que eles vão arrumar no Senado. Porque isso é uma pauta dos senadores. Né? Vamos saber com o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, que está aqui já conosco. Senador, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio I. André, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí no estúdio. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês no estúdio. Senador, queria começar falando do texto, óbvio, que vai sair da Câmara, vai chegar ao Senado. Porque o senhor, como líder do governo no Congresso, a minha grande dúvida é se o governo
achou em algum momento que pudesse evitar a aprovação desse projeto? Porque estava muito claro, ontem o presidente da Câmara, Hugo Mota, veio aqui, disse que ele ia passar. O que aconteceu? Faltou articulação do governo para barrar o projeto? Eu acho que tiveram outros setores que foram mais articulados, Andréia. Porque nós mandamos para o Congresso Nacional, o presidente Lula enviou para o Congresso Nacional um projeto para asfixiar financeiramente o crime organizado. E o projeto vem da Câmara dos Deputados asfixiando financeiramente a Polícia Federal, a principal instituição que combate o crime organizado hoje no Brasil. Andréia, se houve alguma articulação melhor, então foram de outros setores para criarem uma versão de projeto que, na verdade, desvirtua pontos centrais do projeto encaminhado pelo presidente Lula, facilita para as ações do crime organizado, porque com a confusão legislativa que foi instaurada nesse projeto, acaba prevalecendo o princípio constitucional da menor pena, assim, a lei não retroage para prejudicar, só para beneficiar, ou seja, acaba favorecendo as facções criminosas e, com essa repartição nova de fundos, como está, cria dificuldades financeiras para a Receita Federal, no apreendimento de bens, e cria dificuldades financeiras para a Polícia Federal. De agosto para cá, Andréia e demais, a Polícia Federal fez 3 das maiores operações de combate ao crime organizado da história. Mas, senador... E ainda ontem existiu uma outra em relação ao sistema financeiro. E aí a Câmara dos Deputados aprova um projeto, não a Câmara no conjunto, mas aprova um projeto que asfixia, que combate a Polícia Federal. Desde a primeira versão do relatório do senhor Derrite, isso estava patente. Ele mudou 6 vezes de relatório e continuou atacando a Polícia Federal. Mas, senador, o senhor pode explicar para o nosso assinante? A gente está tentando entender exatamente. O ministro Haddad, hoje mais cedo, também falou exatamente nessa linha. O senhor deve ter visto sobre a Polícia Federal e a Receita. O que exatamente no texto que foi aprovado ontem incomoda o governo? Sobre esses dois aspectos. Incomoda primeiro, Andréia, a repartição dos recursos dos fundos. A tradição é que os bens apreendidos constituem o Fundo Nacional de Segurança Pública e vai diretamente para a Polícia Federal para as ações de combate. Ela faz, sem apontar fontes novas, se pelo menos o relator tivesse apontado novas fontes de financiamento, novas fontes de recurso para estabelecer mais recursos para as polícias estaduais e para a Polícia Federal, não havia dificuldade. O problema é que, num fundo que tem recursos que são destinados para as ações da Polícia Federal, esses recursos são repartidos com outros. Ou seja, com isso, cria dificuldade financeira, retira recursos da Polícia Federal, que é da hoje Receita. A principal. Retira recursos da Polícia Federal. Em relação à Receita, o original do projeto ampliava as atribuições da Receita Federal no que tange ao apreendimento de bens. O que foi diagnosticado, André e demais, sobretudo na Operação Carbono Oculto, que é nosso maior exemplo. O que a Carbono Oculto apresentou para todo o Brasil, que o crime está tomando territórios dos mais pobres nas favelas, mas o crime também está encastelado em bairros ricos, também está encastelado na política e está encastelado também no sistema financeiro. Então, a partir desse diagnóstico, qual é a ação? A ação é atacar o fluxo financeiro das organizações criminosas, porque o fuzil não chega no morro à toa, a droga não chega na favela, não chega na periferia à toa, tem financiamento para isso chegar. Como é que se faz esse financiamento? Com a estruturação financeira do crime organizado. Qual era a ideia do projeto no seu original? Ampliar as atribuições da Receita Federal no apreendimento de bens, sem dar margem para a criminalidade. O que foi que ocorreu no relatório final da Câmara dos Deputados, no relatório do senhor Derrite? Foi mantido o status quo como estava. Ou seja, em uma palavra, Andréia, em uma síntese, retira recursos da Polícia Federal, por um lado, e em um outro momento, não amplia as atribuições da Receita Federal para atacar o fluxo financeiro do crime organizado.
Bom, eu estava esperando o Randolfo terminar de falar, mas ele fala muito, né? Eu gosto muito dele, mas ele fala muito. Mas eu queria apontar aqui algumas coisas, né? Primeiro, a importância de estrangular a questão financeira do crime organizado. O que manda no crime organizado, né? É a grana. O que faz o crime se organizar? É a grana. É a grana que você tem para pagar o arrego do policial, é a grana que você tem para pagar para o político, né? Fazer aquele lobby para o político aprovar leis que te beneficiem. Então, cara, quando você estrangula a grana, e melhor, quando você vai atrás da grana, você consegue achar os reais envolvidos. Isso que o Randolfo falou, essa questão da arma no morro, da droga no morro, cara, a gente está cansado de falar isso, né? Como que você chega lá? Não existe uma fábrica de arma e droga lá dentro da favela, dentro dos morros. Isso vem lá de fora, cara. E isso envolve muito dinheiro. É muita gente. Quando a gente fala em crime organizado, não é só porque os processos são organizados, mas é porque envolve muita gente para isso dar certo. Tem que ter uma quantidade de pessoas envolvidas muito grande. Você pensa assim, para uma droga, uma arma entrar no Brasil, por exemplo, eu estava vendo na CPMI, aliás, da CPI do crime organizado, né? Começou essa semana. O superintendente da Polícia Federal falando, eles fizeram uma apreensão de 200 e poucos rifles, acho que era rifle, ou sei lá, de armas aí, e os caras trouxeram peças da arma, eles não trazem a arma inteira, eles trazem as peças das armas desmontadas dentro de tanques nem sei de quê, mas dentro de tanques e tal. Então assim, você pensa, por que isso não passou lá, veio lá de fora? Por que isso não passou no raio-x? Como que isso passou pelo raio-x? Primeira coisa, se passou no raio-x, então tinha gente envolvida. Então você tem toda uma trama muito bem arquitetada para isso funcionar, e o óleo, né? O que lubrifica essas engrenagens é o dinheiro. Então, se você sufoca o crime organizado, apreende, tira o dinheiro, isso para de funcionar, cara. Um policial não vai querer se colocar em risco sem valer a pena. Um político, não vou entrar nessa para ter minha cabeça aí numa guilhotina se não valer a pena. A gente está vendo essas apreensões aí no INSS, o cara que ganhou lá 14 milhões para fazer as articulações. A gente viu agora o cara do Banco Master. Cara, isso tudo tem muita grana. E aí, novamente, voltando lá no início, a questão da afobação, da rapidez, né, da velocidade para se passar, isso levanta muita suspeita. Assim, por que tirar justamente as questões de acabar com o dinheiro do crime organizado? Porque logo nessa parte que foi atacada, né? Por que logo nessa parte? Isso aí levanta uma questão, né? Senador, o senhor acha que o governo Lula tem dificuldade de lidar com esse debate da segurança pública? Vou pegar esse ponto que a Andréa trouxe, que inclusive foi uma coisa que ela falou ali no início, essa questão da articulação do governo também. A gente tem na Câmara uma quantidade de deputados da direita e do Centrão muito maior do que de parlamentares da base do governo. Então, assim, falar, nossa, será que foi culpa da articulação do governo? Pelo amor de Deus, né? Cara, não tem como. Me diz assim, qual articulação seria suficiente para poder fazer a direita, né, basicamente o PL, que acho que a grande maioria, quem não é do Centrão, né, da direita mesmo é do PL, que articulação faria o PL votar a favor de um projeto do governo? E aí o Centrão. A gente não vive num governo presidencialista, a gente vive no parlamentarismo. Eu acho até desonesto assim, falar da articulação do governo nessa realidade. A única forma de articular que o governo teria seria pagar. Aí dá certo. Mas de forma política, limpa, não tem condições de articular com o parlamento que a gente tem. Parece o tempo todo que o governo está correndo atrás dessa agenda que por onde a direita circula tão bem. Aí aqui outro ponto que eu preciso falar, cara. A direita articula tão bem a questão de segurança porque dá respostas fáceis, né? Bom é bandido morto, que tem que matar, que tem que dar arma para as pessoas, para o cidadão de bem matar, para se defender. Aí dá respostas fáceis. É óbvio que se articula bem, né? É lógico que tem domínio do assunto. Porra, mano. Aí a esquerda quer fazer uma coisa
de uma forma concreta, com estudo, fazer de uma forma minimamente viável, aí tem que escutar esse tipo de coisa. Eu acho que nós identificamos o que a nossa oposição não quer que aconteça. Eu acho que isso é o mais importante desse debate. Quando a gente começa a falar em atacar o fluxo financeiro do crime, em desestruturar o crime, lá do topo até o fim, porque a desestruturação do crime passa por 3 ações concretas. A primeira delas, coordenação das polícias, está na PEC da Segurança Pública. A segunda delas, o aumento de pena para as facções criminosas, a caracterização do crime de facção e a interrupção do fluxo financeiro. Estava nesse PL, foi modificado na Câmara. E a terceira, a retomada dos territórios tomados pelo crime. Hoje, 50 milhões de brasileiros, 24% da população, vivem em áreas controladas pelo crime organizado. Então, essa terceira parte da ação precisa das 2 anteriores, jogando junto. O que nós estamos identificando, o que aconteceu na Câmara, concretamente, é que a oposição fala muito, mas na hora de atacar o crime, da cabeça até os pés, eles agem de forma diferente e acabam aprovando o que aprovou na Câmara. E é algo que favorece o crime e enfraquece a Polícia Federal. Valdo Cruz, líder do governo no Congresso, muito bom tê-lo aqui. Senador, esses pontos que o senhor está dizendo, acho que não dá para dizer que vai acabar com os recursos da PF, mas a PF precisa de todo quanto é recurso, então é hora de aumentar recursos, não tirar recursos. Mas... Esse Valdo sempre passa um pano, cara, pelo amor de Deus, velho. Ele é um cara que me irrita assistir, sabia? Acho que também não chega a acabar com a PF, mas não é hora de tirar dinheiro da PF, é hora de colocar dinheiro. Na questão da aduana, eu entendi, ou seja, o projeto do governo aumentava o poder na apreensão de bens, e esse projeto deixa o status quo atual. Só um ponto aqui que eu esqueci de falar, dessa questão também do dinheiro, além de ser o lubrificante do crime organizado, a gente também, o dinheiro é uma coisa também que a gente vive apontando como uma das maiores falhas para a justiça no país, que, por exemplo, o cara vai lá, dá um golpe, ou enfim, fica milionário aí de forma ilegal, ilícita, fica bilionário, agora a gente está falando de bilhões, inclusive, né? Aí o cara é preso, a grana dele está em paraíso fiscal, ele cumpre lá 1/3 da pena, sei lá, pega lá 40 anos, né? Sei lá, pega 5, 6 anos, né? E tem 1/3 da pena, tem um monte de coisa lá que você vai diminuindo a pena. Aí pega lá 5 anos, 4 anos e ainda assim cumpre em regime fechado, às vezes ou fica já em semiaberto, ou prisão domiciliar, e o cara faz a prisão domiciliar numa mansão que, sinceramente, se for para ficar preso igual um Fernando Collor de Mello aí, por exemplo, eu abro mão da minha vida, cara, te falar a verdade. Você aí que trabalha, CLT, que acorda todo dia cedo para ir trabalhar, pega ônibus, metrô lotado, você trocaria a sua vida de hoje por uma prisão domiciliar dentro de uma mansão, numa cobertura duplex, triplex, igual o Fernando Collor de Mello, comendo do bom e do melhor, você trocaria? Bicho, eu trocaria. Se falasse agora, mano, você vai pegar aqui 20 anos de prisão domiciliar, igual esses caras aí. Fala, mano, agora. Porra! Então, assim, cara, vale muito a pena ser criminoso no Brasil. Vale muito a pena ser criminoso no Brasil. Criminoso de colarinho branco, tá? Se você for preto e favelado, aí não vale a pena, não. Mas se você for branco, usar terno e gravata, tiver berço, aí vale pra caramba. Que não chega a ser ruim, mas precisa ser fortalecido. Vide aquela apreensão de 4 navios, é isso? De metanol, né? 4 navios de metanol que foram apreendidos lá no porto do Paraná, né? No Paraná. Então, esses pontos são ruins. Mas agora, olhando o restante do projeto, o projeto não trouxe mudanças na lei de antiterrorismo, mérito do governo, que o governo bateu nisso muito e ele recuou.
não trouxe perda de poder da PF, porque o governo bateu muito e ele recuou. Agora, o senhor não acha que em outros pontos o projeto tem seus méritos? Tem essas críticas, ok, concordo, são pertinentes. Mas não serve o projeto, porque o projeto até absorve alguns pontos do governo. Qual a sua avaliação sobre isso? A cara do Randolph, tipo assim, mano, não vou te dar a resposta que você merecia, não, porque eu sou um parlamentar, mas a carinha dele, tipo assim, se eu pudesse falar o que eu queria. Não, tanto serve que a iniciativa foi do governo, Valdo. A iniciativa foi do presidente Lula. Foi o governo do presidente Lula que propôs o aumento de pena. Primeiro, propôs algo que não existia. E aí que está a diferença da ação para a prática. Enquanto a oposição só falava, nós encaminhamos um projeto caracterizando o crime de facção, que não estava na nossa ordenação, que não existia no nosso ordenamento jurídico penal. Enquanto a oposição... E aí, mais um pontinho. A Sadia ele falou que a direita, né, fala sobre segurança. Por que esse tipo de coisa não foi feito no governo Bolsonaro? Por que não teve um projeto de lei contra o crime organizado no governo Bolsonaro, se inclusive eles são, né, os donos da segurança pública, eles são o dono da pauta, né, se eles que sabem falar sobre esse assunto? Por quê? Somente falavam, nós encaminhamos um projeto não só caracterizando o crime de facção, como aumentando as penas para aqueles que estão envolvidos em facções criminosas. A nossa divergência, o que nós estamos destacando aqui é o seguinte: ora, se você compreende que para combater o crime precisa de uma Polícia Federal forte, por que danado você está tirando recursos da Polícia Federal? Esse danado foi tipo, por que caralhos? Se não fosse o decor, né, Randolph? Porque o projeto, lembremos, você lembra muito bem, Valdo, a primeira versão do projeto modificava atribuições da Polícia Federal. Basicamente, a primeira versão do projeto, se a Polícia Federal fosse fazer uma operação em algum estado contra o governador do estado, a Polícia Federal tinha que comunicar antes ao governador que ia fazer a operação. Mas a perseguição à Polícia Federal seguiu nas 6 versões. E nessa última, ataca a polícia onde é o cerne das suas ações, que é retirada de recursos. Vocês lembram que o Bolsonaro tentou mudar, né, a questão, o Flávio Bolsonaro estava sendo investigado, a Polícia Federal estava investigando, e aí ele falou que você não podia, você não podia substituir o diretor da Polícia Federal, ele iria substituir o ministro da Justiça, que é quem poderia substituir isso. Vocês lembram disso? Só assim, olha só, né? Por que a Polícia Federal incomoda tanta essa gente, cara? Por que será? Não a retirada de recurso formal, mas a diminuição de recursos quando faz a repartição dos fundos de segurança pública com outras instituições. Em relação à Receita Federal, os nossos principais pontos, Paulo, são esses. É o que veio no projeto, reduzindo os recursos da Polícia Federal, atacando os recursos financeiros da Polícia Federal, e o que veio no projeto também limitando as atribuições da Receita Federal, não ampliando a Receita Federal. Oi, Flávia. Oi, boa tarde. Flávia Oliveira aqui do Rio. E eu gostaria justamente de arrematar com esse ponto que o senhor está tratando agora. Qual vai ser a estratégia do governo no Senado para restabelecer os pontos que me parece que tem mais a ver com polícia e Receita? Só um adendo aqui, desculpa interromper mais uma vez, mas é porque eu gosto dessa Flávia, eu acho ela... Dessa bancada aí, eu acho que ela é que tem mais senso crítico, assim. Ela e o Guedinho, tem tempo que eu não vejo ele, não sei se ele tá de férias, eles têm, acho que eles conseguem fazer uma análise mais crítica da coisa, assim. E olha que eles não são, eles batem no governo e tal, mas assim, eu acho que dessa equipe aí, cara, são os que mais têm uma visão crítica mesmo, acho que a palavra é essa mesmo. Do que com o punitivismo, com o aumento de penas aprovado na Câmara. Vai ser essa a estratégia? Defender Polícia Federal em termos financeiros e Receita Federal no que diz respeito às atribuições?
Bom, primeiro, Flávia, aplaudir o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pela escolha do relator para o tema no Senado Federal, o senador Alessandro Vieira. Este, sim, claramente um parlamentar que tem experiência em delegado de polícia. E veja, estou falando, Flávia, de um parlamentar que não é nem de governo, nem de oposição, que tem sua atuação marcada por posições independentes, mas tem uma vida dedicada à causa da segurança pública, é delegado de polícia de carreira, com ações bem-sucedidas no seu estado, e, além de tudo isso, é o relator na CPI instalada no Senado, que combate o crime organizado. E tenho a experiência devida para conhecer quais são os mecanismos de combate e de enfraquecimento e de desestruturação do crime organizado. Então, a partir do senador Alessandro Vieira, eu acho que tem um diálogo reaberto. O nosso foco central vai ser este: aumento de pena. É o que nós defendíamos desde a primeira versão do projeto que foi encaminhada. Caracterização do crime de facção é o que nós defendíamos. Nós só queremos preservar o original, que consideramos indispensável para o combate ao crime, que são as atribuições da Receita Federal e os recursos para a Polícia Federal. Senador Randolph, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Um abraço, até a próxima. É isso, né? Eu vou fazer também só uma parte aqui que me incomoda um pouco. Esse jornalismo declaratório, né? Esse jornalismo que todo mundo hoje é analista, né? Porque, assim, quando é alguma coisa específica de economia, por exemplo, eles chamam especialistas, né? Aí é o especialista que vai falar, eles sabem. Quando é uma coisa política, todo mundo é analista. Não que eu não acho que seja possível, não que eu acho que deva ser assim. O problema é que hoje em dia não tem mais jornalista, assim, praticamente, né, na TV. Você não vê mais um jornalista que dá informação nesses canais de notícia, né? Todo mundo é opinativo, assim, né? E acaba que eu acho que as coisas ficam um pouco, não sei, contaminadas, talvez. Apesar de que, assim, a gente sabe, né, que a informação nunca ela é imparcial. Sempre vai ter a forma como ela sair da boca do jornalista já vai ser parcial. Mas não sei, cara, é porque isso influencia muito a opinião pública, né? Influencia muito a opinião pública. Então é isso, coisas do nosso tempo, né? Hoje todo mundo é protagonista. Eu estou aqui, inclusive, tentando protagonizar alguma coisa. Muito obrigado aí se você chegou até aqui, tá? E conto com o seu apoio aí no canal, dando like no vídeo, comentar é muito importante para dar engajamento, assinar o canal se você ainda não é assinante, tá bom? E clicar no sininho. Muito obrigado, até a próxima.